Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos nós aqui de volta gravando mais um vídeo polêmica, um vídeo triste ao mesmo tempo e quem sabe um escape para quem quer. Muito bem, deixe aí o seu canal, deixa aí o seu like, aqui, inscrito, do outro lado. Inscreva-se no canal, clica no sininho para que você possa receber aviso de novas postagens. E a pergunta é: tem uns irmãos que têm me perguntado e pedido oração porque tem acontecido um fato com eles muito terrível. E isso é perigoso, irmão. Na verdade, isso é muito perigoso. O que eu quero aqui neste momento citar é o seguinte: sobre um caso que aconteceu com um obreiro meu. Eu acho que eu já citei isso em um vídeo anterior sobre blasfêmia, e hoje justamente é sobre um refúgio, um conselho para que você tome cuidado, porque o diabo ele está ceifando muitas almas através disso, de vários tipos de pensamentos. Então veja bem que uma irmã e um irmão também e outro, eles me disseram o seguinte: pastor, ore por mim, porque eu estou precisando que o senhor ore por mim, porque tá vindo uns pensamentos estranhos sobre mim, sobre uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Eu tenho assistido os seus vídeos e eu tenho blasfemado na mente, eu tenho perdido a força, tenho fraquejadas. E o que eu faço, pastor? Me ajuda. Irmão, eu quero dizer para você tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Eu tinha um obreiro, se você olhar e ver aí os meus vídeos no Jesus é que Liberta, você vai ver um moreninho pandeirista, muito bom pandeirista, muito bom mesmo. E tocava ele e o outro, seu primo, que até o outro que toca timba, que está com a gente. E uma certa vez ele chegou na igreja e disse assim, chegou triste, abatido. Eu falei: o que foi? Ele disse: eu estou com o coração muito doendo, muito angustiado. Mas por quê? Porque eu estava no banheiro, fui no banheiro da igreja esses dias agora, o culto retrasado, e veio na minha mente assim, sai do seu trono, Deus, que eu quero sentar, que eu vou sentar aí. Isso me levou para Isaías 14, né? Que Satanás também, ele falou isso. Então quem dá esses pensamentos é o diabo. Ele pensou, né? Ele blasfemou contra, eu acredito que contra Deus. É algo que, na verdade, porque ele diz: sai do seu trono, Deus, que eu quero sentar. Ele blasfemou contra Deus. Ele não blasfemou contra o Espírito Santo, né? Blasfemar contra o Espírito Santo é diferente. Então, eu quero ler aqui para você Mateus capítulo 12, versículo 31, está escrito assim: portanto, eu vos assevero, ou vos advirto, né? Todos os pecados de blasfêmia serão perdoados aos homens. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não será, porém, perdoada. Nem aqui, nem no porvir, não é verdade, irmão? Outras traduções, vou complementar. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoada. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado isso, né? Nem nesta época e nem no tempo futuro, ou nem aqui, ou nem na glória. Então esta pessoa que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, ela não será perdoada. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu quero deixar aqui bem claro: enquanto o diabo, ele está ceifando as almas. Esse irmão, esse jovem diácono,
ele expulsava demônio, fazia muitas coisas, era um dos mais valentes que nós tínhamos. E por dar este lugar ao diabo, o diabo derrubou ele. Ele ficou uns tempos sem memória. Oramos, jejuamos, consagramos madrugada para ele voltar ao normal. Alguns meses, acho que levou meses para ele voltar ao normal. Ele voltou ao normal porque Deus tinha me revelado que ele não tinha blasfemado contra o Espírito Santo, mas ele blasfemou contra Deus. Porque é a mesma vontade que Satanás teve de subir ao mais alto monte, sentar no monte de Deus, né, sentar no lugar dele, então ele blasfemou contra Deus. Na verdade, ele não blasfemou contra o Espírito Santo. Então, mas ninguém pode substituir o Altíssimo, ninguém pode desejar o poder do Altíssimo. Isso aí é uma demência espiritual. Então, se uma pessoa chega a pensar tais coisas assim, é porque ele já vem dando lugar, já vem assistindo coisa que não deve, já vem traindo Jesus, já vem traindo marido, mulher, já vem fazendo um monte de coisa. Então, irmãos, se deu esse lugar, Satanás, ele realmente ele destrói. Agora a questão é o seguinte, se você blasfemou contra Deus, né, xingou Deus, você blasfemou, você tem perdão. Se você blasfemou contra Jesus, você tem perdão. Se você blasfemou contra o Espírito Santo, você não tem. Por quê? Porque se você blasfemar contra Deus, Jesus te perdoa. Se você blasfemar contra Jesus, o Espírito Santo de Deus te perdoa. Se você blasfemar contra o Espírito Santo, quem vai te perdoar? Não existe a quarta pessoa. Então, só é a terceira trindade. Então, neste vídeo aqui, eu quero dizer para você que você deve vigiar para não ficar pensando, não deixar Satanás colocar pensamentos malignos na sua mente, porque ele quer levar você à blasfêmia. Ainda mais quando ele te persegue, né, ele te leva você à blasfêmia. Então, blasfemar contra o Espírito Santo, irmão, é quando você vê uma pessoa cheia do poder de Deus, né, cheia da glória de Deus, ele falando em mistério, pulando, e você fala que é demônio, e de repente você não conhecer, você já blasfemou contra o Espírito Santo. Se blasfemar contra o Espírito Santo, você chegar e você, como diz assim, persistir dizendo que aquele irmão está sendo usado pelo diabo. Assim como o fariseu dizia que Jesus estava sendo usado pelo diabo. Então, essa é a razão. Agora, se você blasfemou contra Jesus, xingando Deus, você blasfemou, você cometeu uma blasfêmia. Mas, porém, uma blasfêmia contra Deus, contra Jesus. Então, entre esses aí, você tem perdão, você pode se consertar e avante. No caso do diácono da minha igreja, ele se consertou. Eu falei para ele que Deus me mostrou que ele não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, que Deus ia fazer ele voltar. E o demônio deixou ele, só que porém daí um tempo ele não teve mais força para ficar. Essa é a questão do pecado, da consequência do pecado. Ele se desviou do meu ministério, se desviou de tudo. Então veja bem que nós estamos orando para Jesus voltar a ele. Então blasfemar contra o Espírito Santo, irmão, é algo melindroso. Então tem muita gente que está pensa maligno, blasfema contra Deus, blasfema contra o Espírito Santo de Deus, porque o diabo coloca nela e você deu lugar. Portanto, a Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo, né? Nós vemos também que Satanás, ele entrou em Pedro e ele também fez com que Pedro blasfemasse contra Jesus, contra Deus, não contra o Espírito Santo. Alguns estudiosos comentam que isso não existiu, que Pedro não ficou endemoniado. Sim, é possível sim. Um crente que não dá lugar ser endemoniado. É possível. Então, ao mesmo tempo que você está no pecado, de repente você está na igreja, o diabo não vai estar na sua vida, certo? Então veja bem que naquele exato momento, naquela hora, lá em Mateus capítulo, Marcos, deixa eu ver, Mateus, deixa eu ver aqui se é Mateus capítulo 16, versículo 19, né? Mateus 16, 21, né? Nesse contexto aqui, ó, em Mateus 16, 22, nesse contexto aqui, Pedro chama Jesus para uma conversa a sós e começa a reprovar suas palavras. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Então Jesus imediatamente repreende e fala de Pedro, dizendo: arreda-te, Satanás, ou para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço,
porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. A intenção de Pedro, irmão, mostra na carne que era para ter piedade de Cristo, mas como não era na carne, era no espírito, que o diabo estava usando no espírito, entrou na carne de Pedro para falar. Então Jesus não ia repreender Pedro se Satanás não tivesse entrado dentro de Pedro. Então esses que pregam que Satanás não entrou dentro de Pedro é pior do que o diabo. É o filho do cão misturado com a pombagira tranca-rua e o Godzilla. Então, para te dizer, né, na verdade, Satanás entrou em Pedro. Ele blasfemou contra Jesus, ele blasfemou contra Deus, mas ele não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Veja que um texto antes, o próprio Jesus estava elogiando Pedro, porque o Espírito Santo de Deus revelou a Pedro algo. Então, enquanto Pedro estava dando lugar, o Espírito Santo estava usando. Quando ele deixou de dar lugar, o diabo usou. É assim que funciona na vida real com os verdadeiros cristãos de hoje. Cristão, entre aspas, crentes. Então, o que eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, é isto aí. Se vem um pensamento de blasfêmia, se você blasfemar contra o Espírito Santo, você não tem perdão. Como que eu sei que não tem perdão? Se eu nunca mais conseguir sentir a presença de Deus, se eu nunca mais quero voltar para Jesus, saiba de uma coisa, que seu tempo está contado na terra. Mas, claro, todos os nossos tempos, mas ele será adiantado, porque aí o diabo não vai ter o trabalho mais de querer desviar você do céu, porque você já está desviado mesmo para o inferno. Então, quando vier esses pensamentos na sua mente, repreenda, não aceite. Se você vê alguma coisa, alguém falando em mistério, alguém pulando no poder, não abra a boca para falar nada, não fale nada. Não fala nada, não diga nada, não permita que Satanás coloque no teu pensamento, porque as pessoas só estavam ali, só mesmo, na verdade, razoando-se, nas mentes, segundo a Bíblia. Quer ver uma coisa? Eu vou te mostrar aqui, Mateus capítulo 12, versículo 31 a seguir, está escrito assim: eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. As blasfêmias contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada aos homens. Então, se blasfemar contra Deus, você tem perdão. Se você blasfemar contra Jesus, você tem perdão. Se você blasfemar contra o Espírito Santo, não há perdão nem aqui e nem na glória. Então, irmão, vigia para você não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Vigia para você não chegar e falar coisas que desagradam a Deus. Agora, o diabo, às vezes, ele te acusa falando que você blasfemou contra o Espírito Santo, enquanto, na verdade, você blasfemou contra Deus e contra Jesus. Enquanto isso, você pode entrar em contato comigo e me diga para mim, que eu vou te dizer se você cometeu uma blasfêmia contra o Espírito Santo ou contra Deus. Porque se você cometeu uma blasfêmia contra o Espírito Santo, eu vou dar o que eu entendo. Aí, se eu entendo e estou errado, né, obviamente, não vai ter uma saída, né? Mas eu vou tentar. Então, voltando a dizer o que eu quero dizer para você, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, ela é assim, né? Se você vê alguém, Deus usando alguém, ou você não entende, você não sabe a interpretação, tá pulando, tá falando que é Deus, tá batendo o pé, você não entende, porque o diabo usa pessoas na carne, fala em línguas estranhas também. Cale sua boca, não fale nada. Se vier um pensamento maligno na sua mente, repreenda em nome de Jesus. Repreenda, porque esse pensamento é satânico. E se você blasfemou contra Deus, você tem perdão. Se você blasfemou contra Jesus, falou mal de Jesus, falou mal de Deus, né? Mas não disse nada contra o Espírito Santo, aí você tem perdão. Aí você tem perdão. Se caso você falar contra o Espírito Santo, aí você perde a salvação. É o que está na Bíblia em Mateus capítulo 12. Então, o que eu quero te dizer, o diabo, ele aproveita. Você blasfema até mesmo contra Deus, porque você faz tanta coisa, fala tanta coisa, e blasfema contra Jesus, e o diabo quer te acusar falando que você blasfemou contra Deus. Então, no nome de Jesus, não deixa que o diabo entre na sua mente. Quando vier aquele pensamento maligno, repreenda em nome de Jesus. Repreenda, diga: está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Na minha mente você não toca. Aí você fala: Jesus, blinda a minha memória, a minha mente, o meu cérebro com o teu sangue. Blinda. Aí Jesus vai blindar a tua memória, o teu cérebro com o sangue dele. Então, não dê lugar ao diabo. Efésios 4:27. Certo? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. A paz do Senhor. Até mais. Fui. A paz do Senhor. O zap tá aí, tá? Qualquer coisa pode entrar em contato aí.